Bom, essa é a nossa terceira aula, então, sobre campo elétrico, tá? Nós já temos duas aulas lá. Videoaula tem resolução de algumas questões e a gente vai Ô, seguir aqui. Fernanda, sabe um casaquinho preto meu que eu vou ter que lavar esses dias? Onde é que tá? Ô, Fernanda, deixa no mudo aí. Então tá, galera. Então, o campo elétrico agora, né, criado por uma carga pontiforme. A gente viu lá que as cargas elas sentem o campo elétrico e elas geram um campo elétrico. Eu posso ter uma região no espaço, uma região qualquer, e ter um campo elétrico nessa região. Eu consigo identificar o campo elétrico nessa região. Tá? E eu também sei que o campo elétrico, né, criado por uma carga, ele vai ter uma determinada característica. Eu tenho aqui uma equação, né, que foi dada em uma das aulas, né, que o campo elétrico, o vetor campo elétrico igual a força, vetor força elétrica dividido por carga. E a nossa unidade de medida lá, Newton por Coulomb. Né? Até facilita um pouco a questão de algumas resoluções, né? Fica mais fácil da gente fazer e resolver alguns problemas. Lembrando, né, que o vetor campo elétrico, vamos supor, se eu não tenho um determinado ponto aqui, eu quero saber como se comporta, né, e eu tenho aqui um vetor apontando para essa região, né, o que ele quer me dizer, esse vetor campo elétrico nesse ponto aqui? Ele está me dizendo que se eu colocar uma carga positiva aqui, a carga positiva vai gerar uma força, porque ela vai estar tendo uma interação com esse campo nessa região, e eu vou ter uma força elétrica também nesse sentido. Então, sempre que eu tenho um vetor campo elétrico, né, tem apenas uma seta apontando, identificando esse vetor em determinado ponto, significa que quando eu colocar uma carga elétrica positiva aqui, a tendência de ter uma força elétrica é nesse sentido aqui. Beleza. Nós temos essa equação e nós temos também, lembrando, né, daquela nossa equação de força elétrica. Vou botar aqui só FE, tá? Que é aquela do K, né, o K0, o K no vácuo, Qzinho e Qzão, né, o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Vejam que aqui eu tenho uma carga elétrica, Q, e ela, no entorno dela, está gerando um campo, né? Porque elas cargas elétricas, né, carregadas, elas geram campo, elas sentem um campo também. E qual é a intensidade desse campo aqui gerado por essa carga, né? Como é que a gente determina o campo elétrico gerado por essa carga? Bom, a gente pode pegar e fazer o seguinte, ó. Eu posso isolar dessa equação aqui, que eu vou chamar de 1, eu vou isolar a força elétrica e vou substituir aqui na equação 2. E aí eu vou ter uma equação que vai me dar o campo elétrico, o módulo do vetor campo elétrico, relacionando com a carga Q. Tá? Então vamos lá, vamos fazer isolar aqui primeiro, a equação 1. Então vou fazer a força elétrica, né? O módulo da minha força elétrica vai ser igual à carga, o módulo da carga, vezes o campo. Ok, já tenho uma equação. Se eu imaginar agora o que, né? Eu vou pegar essa força elétrica aqui, ó, que é dada por isso aqui, e vou trocar aqui, ó, naquela equação lá que a gente já conhecia lá da lei de Coulomb, né? Que nós vimos aí já isso em aula. Bom, vamos lá, vamos trocar isso aqui então. Eu vou pegar aquela equação lá e vou substituir a força elétrica por isso aqui. Vai ser igual ao meu K0 também, né? O K no vácuo, Qzinho dividido pelo quadrado da distância. O que vai acontecer, gente? Alguém dá um palpite aí? A gente pode cortar aqui, né? As duas cargas, os dois Qzinhos, e eu vou ter uma equação final, então, dada por campo elétrico igual ao K0, Q sobre o quadrado
da distância. Então, eu consigo ver o campo elétrico gerado por uma carga com essa equação aqui. Beleza? Então, qualquer carga que eu tiver aqui, eu consigo ver o campo elétrico gerado por essa carga. Bom, eu tenho aqui um exemplo. Não sei se está aparecendo, se está, essa barrinha fica na frente aqui. Bom, agora vamos lá. Esse aqui é da página 455. Pessoal, talvez, tá, a página não bata aqui, porque eu peguei essa página pelo livro digital, mas deve ser 455 ou 56. Então, deem uma conferida, qualquer coisa que tiver diferente, tá, divergente com a informação aqui, me avise. Então, como é que a gente vai aplicar um exemplo, né, de aplicação daquela equação que nós acabamos de ver ali na página anterior? Ele pede para determinar o módulo do vetor campo elétrico em um ponto situado a 10 centímetros de uma carga pontiforme de 5 microcoulomb. E ele já me dá o K0 aqui, né? Considere o K igual a 9 vezes 10 na 9 newton metro quadrado por coulomb quadrado. Então, ele me diz o quê? Eu tenho uma carga Q, né? Ela é uma carga positiva, uma carga Q, e o valor dessa carga Q, 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. E qual o sentido do campo elétrico, né? Uma carga positiva é para fora, certo? Então, e ele me diz qual o módulo do vetor elétrico em um determinado ponto. Um ponto P aqui, vou chamar um ponto P, está situado, né, a uma distância de 10 centímetros. Então, o meu vetor aqui, nesse ponto, como eu sei que a carga é positiva, o meu vetor, a tendência, a carga positiva é gerar linhas para fora, tá? Eu não tenho aqui não estou colocando nenhuma carga aqui, só estou dizendo que existe um campo e eu quero medir esse campo num ponto P que está situado 10 centímetros. É isso que ele está pedindo. Vamos lá. Eu tenho, né, da página anterior, que o meu vetor campo elétrico, o módulo, vai ser dado por K, né, o K0, Q sobre o quadrado da distância. Vendo isso aqui, então, ele está pedindo para calcular um módulo, né? Eu tenho o K0, tenho também o valor da minha carga, está aqui, né? Já passei para cá em coulomb, né? Que ele está no microcoulomb. Muito semelhante ao que a gente já fazia. E o quadrado da distância, no caso aqui 10 centímetros, isso aqui vai dar 0,1 vezes 10 na menos 1. Confere? Menos 1 metro, isso aí. Agora eu vou fazer aqui a operação. Isso aqui vai me dar 45 vezes 10 na 9 na menos 6 dividido por... perdão, aqui está errado, né? Isso aqui não dá esse valor, né? Se eu estou colocando aqui na menos 1, isso aqui eu tenho 1. 10 a menos 1 metro. Agora sim. Isso aqui vai estar dividido por 1. E eu, passando esse aqui, né? Esse aqui vai fazer a multiplicação. Né? Faz a multiplicação aqui, eu vou ter menos 2. Esse menos 2 passa lá para cima. Mais 2. Então, o meu módulo, né, do campo elétrico é 45 vezes 10. Aí eu tenho 9 menos 6, dá 3 mais 2, dá 5. Meu módulo, nesse caso, fica 4,5. 10
na 6 Newton por Coulomb. Então, esse é o meu módulo do meu vetor campo elétrico. Nesse ponto aqui, né? Nesse ponto, nessa região do espaço. Então, se eu colocar alguma carga aqui, nesse ponto, ela vai estar sob o efeito desse vetor com essa intensidade aqui. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, né? Não se acanhe. Aí um segundo exemplo que a gente vai também trabalhar com essa questão do módulo, está aqui entre as páginas 455 e 456, eu não sei com exatidão porque eu estou com o livro digital aqui. Ele me diz o seguinte, a figura a seguir indica uma carga pontiforme Q menos 6 microcoulomb, fixa no vácuo. Está aqui a minha carga. E um ponto P a uma distância de 20 centímetros dessa carga. Considere a constante eletrostática K0, 9 vezes 10 a 9, Newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Primeira coisa que ele pede aqui na letra A, indicar a direção, o sentido e o módulo do vetor campo elétrico criado pela carga Q no ponto P. Então, o sentido, né, a direção e o sentido vai ser na horizontal, vai ser aqui na horizontal, e o sentido é da esquerda para a direita, porque eu tenho uma carga negativa, né, para quem viu lá as videoaulas, né, tem a carga negativa, ela vai ter linhas do campo elétrico em direção à carga. Então, esse aqui é a direção e sentido do ponto P, é da esquerda para a direita na horizontal. Agora, a gente precisa responder qual o módulo do vetor campo elétrico e criado pela carga Q no ponto P. A gente vai usar a mesma equação que nós usamos antes. Vou colocar aqui letra A, E igual a K0, Q sobre o quadrado da distância. Então, esse módulo aqui vai ser K0, 9 vezes 10 na 9, vezes a carga. A carga aqui ele me deu menos 6. Vou colocar só o módulo da carga aqui, tá? O sinal agora não me interessa. 10 vezes 10 na menos 6, dividido pelo quadrado da distância. Aqui o quadrado, né, essa distância 20 centímetros, isso dá 2 vezes 10 dá menos 1 metro. A gente tem que lembrar que é metro, né? Ao quadrado. Então, seguindo aqui do lado, o módulo, né, que vai responder a questão A, o módulo desse vetor campo elétrico gerado por esta carga aqui no ponto P vai ser o resultado dessa conta aqui. Aqui dá 54 dividido por 4, 10. Aí eu tenho esse 9 aqui, vem para cá, o menos 6. E o 2 aqui ele vai virar um menos 2, né? E ele vai passar para cima aqui, mais 2. Quanto vai dar isso aqui, fazendo essa divisão aqui? 13,5 vezes 10. Aqui eu vou ter 10 na 5. Correto? Aqui 3, 2, 5. E aí, eu colocando em notação científica, eu vou ter 1,35 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Então, aqui está a nossa resolução da letra A, ok? Vou tentar fazer a letra B aqui, ainda aqui nesse slide. Bom, ele pede na letra B indicar a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica que agirá em uma carga elétrica Qzinho 1 microcoulomb.
E aí, qual vai ser, se for uma carga positiva, né, colocada aqui, ela vai também ter uma força para o mesmo lado. A força elétrica também vai ser na horizontal, da esquerda para a direita, né? Ela vai estar sendo atraída pela carga negativa. Bom, a força elétrica, nesse caso, vai ser dada pelo módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico. Então, fica mais fácil da gente resolver essa questão, onde a minha força elétrica vai ser 1 vezes 10, né, a carga, na menos 6, vezes 1,35, 10 na 6. E aí ficou tranquilo aqui, né, para resolver essa questão. Ficou 1,35 Newton. Essa é a minha força gerada, né, pela interação dessas duas cargas. Antes, então, eu só tinha o valor do campo, aqui na questão A, o valor do campo nesse ponto aqui, com essa carga característica, e depois eu obtive aqui, então, direção, sentido e intensidade, né, a intensidade da força elétrica gerada por essa carga aqui submetida a esse campo proveniente, né, da carga aqui. Bom, até então a gente está aí tranquilo, né, com apenas uma carga, mas nós vimos também lá para fazer cálculo de força elétrica que não tínhamos apenas situações onde tinha interação de apenas duas cargas, mas sim 3, 4 cargas. Aqui também eu vou ter um sistema, tá, de cargas que vão gerar um campo elétrico também resultante. E esse campo elétrico resultante vai ser um vetor que é a soma vetorial de todos os campos elétricos. O que quer me dizer isso aqui? Vamos supor que eu tenho um ponto P aqui no espaço, tá? E ele está submetido aos campos gerados por essas cargas aqui. Essa carga aqui, positiva, Q1, ela está mais próxima do ponto P. Estando mais próxima, né, em relação a essa aqui, qual dos dois campos, né, do campo gerado pela carga Q1, campo gerado pela carga Q2, qual dos dois campos vai ter mais intensidade no ponto P? Quem quiser contribuir e responder, eu aguardo e fico contente. Oi? A positiva, Sandro? A positiva. Tá Por quê? Porque tá mais perto. Ele vai Está mais perto, né? para longe. Levando em consideração que tem o mesmo módulo, né, de carga, vamos imaginar o seguinte, a gente traça aqui uma linha pontilhada, né? E eu vou ter aqui um vetor apontando para cá. Depois eu vou ter uma linha pontilhada aqui, e eu vou ter um vetor, só que um vetor de menor intensidade nessa direção, porque a intensidade desse vetor vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, a mesma coisa que a gente tinha. Parece que estão vomitando em mim, mas não tem porra nenhuma dessa aula, cara. Aula de física. É, Samu, cara. Botei. Campo elétrico. Tem mais um aluno aí, Samuel? Nossa, meu, eu tenho que fazer um aulão, pai. Vamos lá. Ele tem um link lá no fórum das videoaulas. Talvez, se tu ver, tu vai entender o conteúdo melhor. Isso aí, Rafael. Então, o pessoal que está chegando agora e não assistiu, né? Até eu comentei quando eu avisei para vocês dessa aula aqui. Tu para de se lamber. Para de se lamber, cara. Para de se lamber. Para de se lamber. Para de se lamber. Ô, meu, tu para de se lamber, na moral. Para de se lamber, mano. Na moral, velho, por favor. Então, Muta pessoal, isso aí, cara. Foi sem... agora sim, agora desligou lá. Então, Samuel e os demais aí, se vocês estão com dificuldade de entender isso aqui, tá? Tem que assistir as 2 primeiras aulas lá que eu postei, eu até inclusive avisei na agenda lá para o pessoal assistir as 2 primeiras e tentar fazer os exercícios para chegar hoje com uma ideia já sobre o campo elétrico.
Então, continuando aqui, né, qual vai ser o vetor resultante aqui nesse caso? Nesse caso, eu posso, só para esboçar o vetor, né, eu vou fazer isso aqui, traço uma linha paralela aqui, e o meu vetor resultante vai ser esse aqui, ó, tá? Então, esse é o, vou chamar de E1, porque é o vetor campo elétrico gerado pela carga 1. Esse aqui é o vetor campo elétrico gerado pela carga 2. E esse aqui vai ser o meu vetor campo elétrico resultante, tá? Vai ser nessa direção, nesse sentido, e com essa intensidade. A gente não está preocupado agora em calcular a intensidade, a gente quer a ideia para que lado que ele está saindo, tá? O que tem de bacana aí que a gente pode fazer? Vamos achar o meu mouse aqui. Vamos lá. Quem assistiu às aulas, eu coloquei lá esse link aqui. Só uma coisa, se o senhor quiser transmitir outra tela, tu vai ter que parar a transmissão do slide e ir para o site que o senhor quer. Vamos lá. É só um bagulho que tem. Beleza, obrigado. Meu Deus, para de riscar a tela. Estão vendo aí? Sim. Sim, dá pra ver, certo? Dá pra ver. Dá para ver? Dá pra ver, senhor. Não Beleza. se preocupa. Beleza, então. Vamos lá. Tem um brincando de desenhista aí. Vamos lá, então, gente. É o Ramazzotti, tá desenhando. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar uma carga aqui, eu tenho uma região no espaço, tá? Eu vou pegar uma carga positiva e vou abandonar ela aqui no espaço. O que que eu tenho, o que que eu vejo aqui, ó? Eu vejo que eu tenho um campo elétrico, né, com direção e sentido, e aí conforme vai se distanciando, ó, as setas elas vão apagando, que vai diminuindo a intensidade. Se eu abandonar uma outra carga aqui qualquer, ó, vejo que é uma carga negativa e ela está gerando um campo elétrico atraindo para a carga, certo? Agora, muito semelhante àquele exemplo ali anterior, né, que eu passei para vocês, eu vou pegar aqui um sensor e vou abandonar aqui mais ou menos a região que a gente tinha lá no exemplo. E olha o que acontece, ó. Eu tenho um vetor campo elétrico, ó, identificado ali pela seta vermelha, tá? Então, se eu colocar em qualquer região aqui, ó, do espaço, eu vou ter um resultante aqui, ó. Então, eu consigo ter uma ideia de como é formado esse vetor. Bom, eu posso trocar essa carga aqui, né, o valor dessa carga, o valor não, né, mas o sinal dessa carga, se é positivo ou negativo. E aí já muda a resultante, né, o vetor resultante aqui, ó. Tá? Já altera. Vejam que aqui, se eu colocar ele numa posição que ele fica entre as duas cargas, eu não tenho nenhum vetor, né, de campo elétrico, eles se anulam, tá? Então isso é bacana porque utilizando esse simulador a gente consegue ter uma ideia de como é o vetor resultante e a gente pode utilizar ele para resolver algumas questões, tá? Então fica aí uma dica para vocês resolverem algumas questões do livro. Eu vou mostrar para vocês uma questão agora do livro. Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Todo mundo aí está vendo a questão? Sim, senhor. Beleza. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Nessa questão aqui, ó, a gente
pode fazer uso, né, do simulador para responder essa questão aqui. Então, ele dá, né, o vetor campo elétrico resultante aí no ponto P, e aí ele pede, acha-se corretamente representado nas situações. Então, ele coloca aqui, né, as cargas, um ponto, e ele me dá um vetor resultante, e ele quer saber qual figura que está representando corretamente. Aí depois qual é a soma, né, dos números que correspondem às proposições corretas. Algumas provas de vestibular ou concurso, eles têm questões desse tipo. E alguém já respondeu, já tinha visto questões desse tipo? Sim. Beleza, né? A gente vai, para quem não viu, né? A gente vai pegar esses números aqui que correspondem à alternativa correta, vai fazer a soma e vai dar um valor aqui da soma. Bom, o que eu posso fazer aqui? Qual a característica do vetor campo elétrico gerado por essa carga aqui? A da carga positiva, tu diz? Isso, da positiva, Felipe. O vetor vai pro lado contrário, para fora, não é? Para fora, né? Ele teria que vir para cá, né? Correto? Isso. E da carga negativa? Lá dentro. Para dentro. Logo, esse vetor resultante teria que vir nessa direção aqui. Claro, a gente está desconsiderando aqui os módulos, né? Mas a direção não é essa aqui. Então, essa aqui está errada. A gente vem para cá agora. Esse aqui aponta para cá. Ok. Esse aponta para cá. A gente não sabe os módulos, mas esse aqui já tem uma representação mais adequada. Ok? Tá certo. Vamos para essa. Esse é para fora, esse atrai, né? Esse aqui atrai e esse aqui repulsa, né? As linhas são para fora. Então, esse aqui também estaria correto, porque o ponto P está indo em direção à carga negativa. Aqui, né? Eu tenho o que mais? Então, eu tenho linhas de campo para fora da carga, e aqui eu tenho linhas de campo para dentro da carga. Logo, esse ponto P ele deveria estar nesse sentido aqui. Aqui, ó, a gente analisa agora esse cara aqui. Nesse ponto, a minha linha, representando o campo, seria para cá. Nesse caso aqui, da carga negativa, seria aqui. Fazendo linhas aqui, né, paralelas, realmente eu confiro que está de acordo o sentido desse campo aqui, dessa linha de campo. Então, estaria correto também. Então, minha soma aqui, né, seria o 2, 6, mais o 16. Isso daria 22. 22. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode resolver uma questão. E essa questão a gente pode até conferir ali no simulador, né? O link está lá no fórum também, né, da disciplina, assim como as videoaulas. Então, eu tenho mais uma questão apenas para resolver com vocês sobre esse conteúdo. Depois, eu tenho as duas que eu tinha passado para vocês, né, para resolver aí. A gente pode fazer a correção se der tempo aí, porque a gente tem um limite aí de 40 minutos do nosso encontro. Vamos lá. Em 2 pontos, ponto A, ponto B, são colocadas cargas elétricas respectivamente iguais a 5. Então, ponto A, 5 microcoulomb. Ponto B, menos 2 microcoulomb. Como mostro na figura a seguir. Determine a intensidade do vetor campo elétrico em P, considerando o K0, né, 9 vezes 10 na 9. Então, o que eu posso concluir inicialmente, né? Qual o sentido e direção do vetor campo elétrico originado pela carga positiva A?
Eu posso concluir que ele é para cá e chamar isso aqui de vetor campo elétrico A. E qual é o da carga elétrica B? Né? Lembrando que essa é positiva, ela vai ter linhas saindo da carga para todas as direções, mas eu estou observando nessa direção aqui. E a carga B negativa, ela tem linhas que vão em direção à carga. Logo, o meu vetor campo elétrico gerado pela carga B é nesse sentido aqui. Bom, para saber, né, qual o vetor resultante aqui, eu vou ter que calcular o módulo do vetor A, o módulo do vetor B. O módulo do vetor A vai ser dado por K0, Q, dividido pelo quadrado da distância. Esse aqui, tá? Devido ao tempo, pessoal, eu vou pegar aqui direto a resposta, tá? Para a gente não gastar o nosso tempo aí fazendo as contas. Então, isso aqui vai dar 1,2510 na 3 Newton Coulomb. O meu vetor campo elétrico B vai ter um módulo de 2 vezes 10 na 3 Newton Coulomb, porque ele está mais, apesar dele ter uma intensidade menor, ele está mais próximo, né? Ele está a 3 metros, enquanto esse aqui está a 6 metros. E qual vai ser o meu campo elétrico, né, resultante aqui? Eu vou pegar, como eu estou procurando só o módulo, tá? Eu vou pegar o maior e fazer a subtração pelo menor, e eu vou ter a diferença, que vai ser o meu resultante. Então, eu vou ter 2 vezes 10 na 3, menos 1,25 vezes 10 na 3, que me resulta em 0,75, 10 na 3, e ainda eu vou ter isso aqui como 7,5 vezes 10 na 2, Newton por Coulomb. E qual a direção e qual o sentido do vetor resultante? Alguém quer responder? Deixa eu ver. Senhora, a força é que ele, como é o negativo, né, o mais forte, eu acho que o módulo dele ia ser puxado, né? Eu acho que a força, mesmo 7,75, é de o P seria puxado para a carga negativa. Acho que é isso. O P seria puxado para a carga negativa. Então, ele é Mas da o direita para a esquerda. É nesse sentido Isso. aqui, né? Como ele é maior, então, ele tem um módulo maior. Então, o sentido do meu... Aqui, vou botar aqui o ponto P, né? Então, esse aqui vai ser o sentido do meu vetor campo elétrico resultante. Pessoal, alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Eu tenho, senhor, só uma pergunta. Ali Vai lá. no módulo 7,5, o senhor trocou, o senhor abaixou, né, ali na potência. Eu queria saber por quê. Aqui, Notação. notação científica, porque como eu tenho 0,75 multiplicando por 1000, eu peguei um desses 10 aqui, né? Que eu tinha 10 vezes 10 vezes 10, multipliquei ali, agora só tem 2 aqui, né? Então, eu transferi a vírgula para cá e ficou 7,5, 10 na 2. Eu já usei uma potência para eu ter uma notação científica aqui nesse caso. Não sei se está Ok. respondido. Ah, acho que é isso aí. Acho que é isso aí. Tá? Pessoal, eu vou colocar para vocês como o Zoom ele limita, né, o nosso encontro em 40 minutos, deve estar encerrando já. Eu vou responder para vocês, tá? Eu vou gravar uma videoaula aqui, resolvendo essas duas questões aqui que eu passei para vocês durante a semana. E aí eu resolvo lá no videozinho, posto no YouTube. Alguém quer perguntar? Fernando levantou a mão. Fernando, se quiser perguntar, por favor. A hora é agora. Pessoal, como é que está a questão aí das videoaulas? Estão curtindo? Ah, senhor, não é a mesma coisa que a explicação, tipo, física, vamos dizer assim,
Mas é bom, dá pra entender tranquilo. Dá? Às vezes é bom porque dá pra voltar, dá pra assistir várias vezes. Isso, tá, beleza. Questão, sim, também, pessoal, da maneira que eu estou fazendo a aula aí. Tá bem de boa, tranquilo? senhor. Tá bem de boa? Tá Tá bom? tranquilo. Bem bom, Não. senhor. Tá bom, senhor. Tá. Por favor, gente, Certo. vamos se comunicar. Tranquilo. Qualquer dia a gente faz aí uma live aí no YouTube também. E eu me proponho, tá? Se vocês têm algum assunto da disciplina, mesmo que não seja o que vocês estão assistindo, vocês queiram discutir ou ter o conhecimento, faça uma sugestão e mandem lá por mensagem que eu elaboro uma coisinha assim fora do horário aí. Para mim não tem problema nenhum, tá? Se quiserem saber alguma coisa da física, Beleza. manda lá que a gente... Beleza, senhor. A calorimetria vai vir. Oi? Alguém falou alguma coisa? Bruno? Calorimetria vai Felipe. Calorimetria? Pode ser vir, também. vai vir. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, pode mandar a questão lá, gente, por mensagem, faça qualquer coisa aí, tá? A gente responde lá na medida que a gente está respondendo. Feito, gente? Obrigado pela atenção de Valeu, vocês aí. Senhor. Eu que Abraço. agradeço. Valeu, senhor. Feito. E parem de se lamber. obrigado. Parem de se lamber. Falou, um abraço, bons estudos. Valeu. Até outro dia. Até outro dia. E parem de Perguntem se lá. lamber, hein? Parem de Tranca o cachorro, hein? E Samuel, tranca o cachorro. Ô, senhor, básico, é uma viagem mesmo. É. Tchau aí, pessoal. Se lambendo.